14, primeira parte do 14, e aí eu já vou para o versículo 16. Mateus 5. Versículo 14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Ei, primeira parte, vocês são a luz do mundo. Cadê a luz do mundo aí? Cadê a luz do mundo? A luz que brilha. A luz que brilha é o mundo lá fora. A luz que leva a palavra de Deus. Cadê a luz? E no 16 diz assim: então assim, ele falou lá em cima, você é a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Você pode dar um glória a Deus aí? Cadê a luz que ilumina? Isso aí! Nós somos a luz que ilumina, para que as obras do nosso Pai sejam vistas por todo mundo. Aleluia! Amém! Pode se assentar. Sabe, se o Ministério de Louvor quiser ficar aqui, pode ficar aqui, né? Porque cansa ficar descendo e subindo, né? Esta palavra, o apóstolo falou assim, perguntou, né? Qual a palavra que você vai ministrar? Eu falei, olha, não tem como eu subir aqui e ministrar outra coisa se não for aquilo que Deus falou comigo em primeiro lugar. E teve uma coisa que ecoou no meu coração nesta semana, a semana inteira, numa oração que nós fomos fazer no passado domingo, na segunda nós fomos orar, e na oração nós usamos exatamente esta palavra: Senhor, nos dá visibilidade para enxergar além do que os nossos olhos veem. Não foi isso, apóstolo? Visibilidade para enxergar além do que os meus olhos veem. Aquilo ecoou dentro do meu coração. E tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu ouvi, tudo que eu li dentro desta palavra, visibilidade. Ontem eu fui orar por uma querida, ela me chamou para orar, ela comprou um carro e eu fui orar. A oração que eu fiz por ela foi essa: Senhor, dá visibilidade aos olhos dela como motorista. Que o Senhor seja o farol a iluminar na distância daquilo que ela está indo. Porque hoje em dia se mudou esta palavra, visibilidade. Ninguém busca uma visibilidade para enxergar com os olhos do Pai. Hoje a visibilidade que tem é a curtida. A visibilidade é querer estar com uma visibilidade no Instagram, uma visibilidade no Facebook, uma visibilidade nas redes sociais. Mas nós precisamos pedir a visibilidade que vem do alto. E é exatamente quando nós oramos isso, nos dá visibilidade. Até eu perguntei, né, para o apóstolo, a gente estava rindo hoje. Eu falei, quando eu falo para você assim, se você está num carro, até eu escrevi, né? Se você está dirigindo um carro, e ele estava falando comigo, né? E eu escrevendo. Porque o Senhor, quando Ele fala ao meu coração, eu vou bem na escrita. E eu coloquei aqui, se eu estiver dirigindo um carro e está um nevoeiro, está muito escuro, ou está uma forte tempestade, o que eu faço? Eu perguntei para ele, o que você faz? Aí a gente começou a rir. Ele falou, olha, eu vou procurar um lugar seguro para parar. Eu já vou estar atento, vou diminuir, e tal. Eu falei, tá, mas o que mais que você faz? Aí ele ficou pensando. Eu falei, sabe o que acontece? É que você está pensando como motorista que tem um carro automático. Hoje em dia, tá tudo assim, né? Você liga o carro, já acende o farol, ele desliga sozinho. Mas se a gente tem um Fusca, por exemplo, ou a gente tem um carro que não tem toda essa tecnologia, o que você faz? Você entra no carro, faz o quê? Vira aquele botãozinho, tuque. Não sei por que eu estou olhando para você, Gleice. Pois é, vou virar para... Mas você vira o botão. E aí o que vai acontecer? Vai acender o farol. E essa visibilidade, quando eu fui orar, eu vim trazer para a minha vida e para a tua vida. Para a gente sair um pouco mais das visibilidades
tanto de dar uma visibilidade, que não tem nada de errado, eu vou falar sobre isso nas redes sociais, mas eu quero trazer a visibilidade que o Senhor quer nos entregar, a visibilidade espiritual para que nós venhamos enxergar em tempos difíceis, em tempos de nevoeiro, em tempos de tempestade, em tempos de escuridão. Ele é o farol que vai iluminar os nossos passos, aleluia. Então eu peguei e falei, olha, nós vamos acender o farol. A visibilidade que nós buscamos é a visibilidade que a palavra de Deus dá. Lá no Salmo 119, versículo 105, diz que, se quiserem colocar aí, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus nesse versículo, ele está dizendo assim, olha, a palavra de Deus, ela é luz, mas para que ela ilumine, para eu ter visibilidade, eu preciso ter intimidade com o Senhor. E para eu ter intimidade com o Senhor, para que eu esteja sensível aos perigos, para que Ele ilumine, eu tenho que orar, me aprofundar na palavra, aplicar a palavra. Interessante que esse versículo diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus o quê? Então vamos imaginar que aqui nos meus pés tem uma lanterna, certo? Olha para os seus pés aí, seus pés têm uma lanterna, um de cada lado. Sabe qual é a lanterna dos teus pés? A palavra. Interessante que a palavra que ele fala aí, que é luz para os nossos pés, ela vai iluminar um passo de cada vez. Ela ilumina um passo de cada vez. Eu vou enxergar aqui, um passo de cada vez. Muitas vezes nós queremos ter uma visibilidade lá longe e não estamos enxergando um passo de cada vez que precisamos dar na nossa vida. Busque na palavra um passo de cada vez. Quando você pega, trazendo para um carro, você pegar uma situação de neblina, você não enxerga nada à distância, você enxerga a poucos metros, a poucos metros. Isso te faz andar com o quê? Com prudência, com atenção. Sensível não somente para aquilo que pode acontecer com você, mas sensível com o que pode acontecer com outras pessoas que vão estar à sua volta. Porque uma decisão mal tomada, coisas que você não busca no Senhor, além de afetar a sua vida, pode afetar a vida de todos que estão à sua volta, e da volta e à volta. Então nós precisamos ter a visibilidade espiritual na nossa vida. Nós precisamos buscar a palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Nós precisamos, pastor Aguinaldo, buscar essa intimidade com o Senhor em oração e pedir, Senhor, eu quero ter visibilidade espiritual. Interessante que tem a visibilidade que edifica. Diga assim, visibilidade que edifica. E visibilidade que destrói. Pode falar. É difícil. E como que ela nos destrói? Quando ela nos distrai. As distrações nos destrói. As distrações nos faz tropeçar. As distrações nos faz não enxergar. Porque se você está ali, dirigindo, no nevoeiro, olhando atentamente, se você olhar para o lado, puf, eu vou falar para você como Deus falou tanto comigo. Tanto, que eu até esqueci de falar para o apóstolo, porque eu cheguei lá e também estava passando mal, aí eu nem lembrei. Mas eu estava indo para minha casa, e eu moro na Nova Jaguariúna, e tem numa avenida que chega lá na Nova Jaguariúna, Eliseu de Navarro, tem uma rotatória aqui. É que aqui as rotatórias, né? Umas rotatórias marcadas com tartaruga, né? Ali bem na rotatória, assim, passando a academia, subindo, tem uma avenida, tem uma rotatória. Quando eu fui chegando, e eu orei, eu agradeci a Deus. Porque eu não vi. Tinha um senhor sentado antes de eu subir para parar na rotatória, ele estava sentado
para cá da guia da valeta. Ele estava entre a rua e a valeta. Eu não vi, porque ali é escuro. O meu coração gelou. Porque se eu tivesse distraída de verdade, eu teria passado por cima dele, porque ele estava muito mais para a rua do que para a calçada, sentado. E naquele momento eu agradeci, porque o Senhor foi a visibilidade para mim, aonde eu não estava enxergando. E eu quero dizer algo para você, onde é que você não está enxergando? O que você não está vendo? Peça para Deus ser a visibilidade, para você abrir a sua visibilidade espiritual, para que você enxergue, para que Ele te livre, para que você não venha cair em situações que, numa distração, pode destruir a tua vida. Eu gelei e agradeci. Então essa palavra, ela falou muito ao meu coração, e eu vivi esta palavra na minha vida. A visibilidade que destrói é aquela que distrai. A que promove, qual que é essa? A que promove o ego, porque ela rouba a glória de Deus. A visibilidade que você fica somente para você mesmo, olhando você, vendo somente os seus problemas, vendo somente você, vendo a sua casa, a sua família. Está errado? Não está errado. Mas o Senhor, Ele morreu por nós, pelo próximo. Eu sou o próximo do próximo. Nós temos o nosso problema, nós temos a nossa casa, mas eu tenho que ter visibilidade espiritual, que Deus nos colocou. Nós somos a luz do mundo. E Ele diz aqui que nós precisamos mostrar as obras que glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, se eu tenho esse entendimento, aquilo que eu vou fazer não é para uma visibilidade minha, não é para um ego, mas é para glorificar o Deus do nosso Pai que está no céu. Então, a promoção do ego, a visibilidade que é vazia, ela não tem propósito, a nossa vida fica sem propósito. Essa visibilidade vazia, ela atrai atenção, mas ela não leva transformação. A visibilidade vazia atrai atenção, mas não transformação. Vocês estão entendendo? A visibilidade que edifica, aquela que vai edificar, que as pessoas vão olhar para nós, as pessoas vão nos olhar e elas vão ver. O que é a visibilidade? É que elas vão nos ver. Nós somos a luz, então nós somos o farol que nós acendemos no meio da neblina das outras pessoas, no meio da tempestade das outras pessoas. Nós somos a luz que vai iluminar naquele momento. Nós somos a palavra falada para aquela pessoa. Então ela vai nos olhar, então ela vai ver que aqui existe aquela visibilidade que edifica. Qual é? Humildade. Bondade, fruto visível, unidade da igreja. A visibilidade que o Senhor quer de nós é a que edifica e glorifica o nome dEle. A minha pergunta é: a sua luz, a luz de Cristo está brilhando para que você conduza as pessoas que estão à sua volta, estão te vendo? Porque Ele é a nossa luz, amém? Nós temos que ser a luz que vamos conduzir outros a chegar até Ele, amém? Essa é a visibilidade que edifica. Quando somos luz, esse texto, se você olhar do 14 ao 16, ele fala que se somos luz no alto monte, edificamos casas sobre a rocha, que é Jesus. Se eu vou ser luz para as outras pessoas, eu vou edificar para essas pessoas na rocha que é Jesus. O que eu vim fazer aqui nesta terra? Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Levar pessoas e mais pessoas a ter um encontro real com o Senhor. Não é um encontro religioso. Não é. Né, seu Jonathan? Não é um encontro religioso. Aqui não é um encontro para a gente
discutir quem sabe mais ou sabe menos. Aqui não é um encontro para falar assim que temos teólogos, temos isso, temos aquilo. Porque isso eu sou. Mas isso aí eu não vou levar para o céu. Eu não trouxe nada, não levarei nada. O que me faz estar feliz é que eu vou entrar no céu. São as obras e o legado que eu vou deixar aqui para que meus netos, bisnetos, tataranetos, os seus netos, bisnetos e tataranetos usufruam daquilo que nós entregamos ao Senhor. Nós estamos aqui não é para discutir, nós estamos aqui para adorar. E é o que eu disse, se nós fôssemos embora naquele momento que acabou o louvor, que o apóstolo subiu, que nós cantamos a bondade de Deus, nós poderíamos sair por aquela porta e dizer assim, nossa, mas não teve palavra, porque tem uns que vão sair, nossa, não teve nenhuma palavra. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Eu vim aqui para adorar ao Senhor. Você veio aqui para adorar o Senhor. Senhor, nós queremos ser a visibilidade que edifica e não aquela que destrói, porque ela vem trazer distrações. A nossa exposição, a visibilidade, ela deve conduzir pessoas à verdade, à comunhão e ao arrependimento, queridos. É para isso que eu estou aqui. Eu quero saber, pergunte aí na sua vida, você tem levado pessoas à verdade de Cristo, ao arrependimento, à comunhão, levado essas pessoas a quererem adorar ao Senhor? Vocês têm feito isso? Ou a gente vive de uma maneira que até vazia. Nossa, hoje é domingo, corro para cá, corro para lá, tenho que ir, vou almoçar na casa de não sei quem, vou comer na onde, vou no shopping, vou não sei onde. Gente, olha, eu não sei que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho. Meu Deus, aí a gente vai vendo a vida de uma outra forma, a gente vai dando importância para outras coisas e vai vendo que a gente chega à conclusão, né, apóstolo? Aqueles que têm aí a minha idade, a idade do apóstolo, um pouquinho mais, que Eclesiastes tem toda a razão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas que o que eu falo aqui na atitude real, que nós estamos aqui, eu, apóstolo, pessoas vão se achegando, para nós falarmos para outros assim, ó, não vai por aí não, porque você vai chegar lá na frente e vai ver que foi tudo vaidade. Nós queríamos ter mais pessoas que falassem mais coisas para nós na nossa caminhada. Teve quem falou, mas teve coisas que não foram faladas e que eu falo, meu Deus, quanto tempo perdido. Mas que vocês não sejam assim, que vocês alcancem muito, muito antes de nós, sejam muito melhores que nós, que vocês sejam líderes capacitados para que levar outras pessoas a chegarem a Jesus, que vocês tenham a visibilidade que edifica, que reconhece que Jesus Cristo é Senhor e que Ele, através do Espírito Santo, vai te levar a conduzir pessoas, pessoas, pessoas e pessoas para a verdade. Amém? Então a nossa exposição precisa edificar. Edificar é levantar algo. Eu vou edificar, eu vou levantar algo, mas não é qualquer coisa que eu vou levantar e vai desmoronar. Eu vou levantar algo duradouro. Edificar, eu vou edificar o nome do Senhor de uma forma que vai ser duradoura. Jesus atraía as multidões com a sua visibilidade e nunca buscou fama. A visibilidade de Jesus era consequência do amor dele, da bondade dele, da autoridade dele. E Jesus, por onde passava, ele era tão visível, o que ele fazia? O que ele fazia? Ele ia passando e ia falando assim, ó, eu sou Jesus. É isso que ele fazia, queridos? Ele passava, todos sabiam quem ele era. Por onde você passa, todos sabem quem você é em Cristo? Ele passava, ele deixava a marca dele, ele curava, ele fazia milagres, ele restaurava, ele restituía, ele libertava,
Ele acolhia e ele amava. Quem somos nós nessa caminhada? A luz que ilumina o mundo? Quem somos? Quem é você? A visibilidade que edifica? Interessante que eu fiz uma comparação que nem toda visibilidade é luz, algumas apenas iluminam o ego, enquanto outras revelam a glória de Deus. Quantos aqui revelam a glória de Deus, queridos? Presta bem atenção. A visibilidade que eu falei aqui é a visibilidade de enxergar além das circunstâncias. Porque essa palavra, ela tem aquela conotação da visibilidade de eu enxergar no meio do nevoeiro. Tem a conotação da visibilidade daquilo que nos vem, do que eu sou. E a visibilidade que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas querem visibilidade, querem curtidas. Sim ou não? Nós vamos dar visibilidade para ela nas redes sociais. Então, existe esses níveis de visibilidade, ou essa categoria de visibilidade. Qual nós estamos? Qual você está? Porque existe problema de usar a rede social? Não. Tem gente que trabalha com rede social, precisa, depende. Tem vendas, tudo é ali. Mas não é esse o caso. Hoje está muito difícil fazer assim nós entrarmos dentro disso, porque virou um campo que vem trazer guerra na mente das pessoas. Então, a visibilidade que eu quero falar para você, você seja luz para aqueles que estão vendo, seja no teu trabalho, se você mesmo que trabalhe nas redes sociais, mas seja luz em que você faz. Não dá para nós sermos santos e profanos, queridos. Amém? Existe visibilidade nas redes sociais, mas existe a visibilidade ao caminhar com Cristo. Essas são as comparações. Existe aquela que são baseadas em números, engajamentos e aplausos. E aquela que é baseada em obediência, intimidade e renúncia. Aleluia. Existe aquela que visa autopromoção, reconhecimento. E aquela que visa glorificar a Deus mesmo no oculto, no secreto do quarto, na sua oração. Quantos estão entendendo, queridos? Então vá, se você for para a rede social, se você for, primeiro filtre algo que não venha ofuscar a tua vida, a tua mente, os teus ouvidos, os teus olhos. Filtre. E se você for porque você precisa, você necessita, nós da igreja, nós somos uma igreja digital, nós temos o aplicativo, nós avançamos no meio digital, mas eu peço ao Senhor que toda a visibilidade que eu venha ter, seja a luz que vem iluminar os caminhos daqueles que nos veem. É isso. Que eu não venha ser pedra de tropeço e nem a igreja Atitude Real. Que nós venhamos avançar de uma forma que seja para alcançar e edificar. E aqueles que nos veem, veja que há uma luz que ilumina a nossa vida. Existe a visibilidade que depende da aparência externa. Mas a nossa visibilidade depende do caráter da transformação interior. Aleluia. Essas somos nós. Esses somos nós, a nossa essência. Nós precisamos estar preparados para as visibilidades, sem perder a essência. Existe a visibilidade que atrai seguidores. Ei, existe visibilidade, você que está me assistindo, que atrai seguidores. Mas a nossa visibilidade atrai a presença de Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, aleluia. A nossa visibilidade atrai a presença do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para atrair a presença do Senhor, para que nós tenhamos uma atmosfera. Porque Ele é o nosso escape. Ele é o nosso escape. Diga assim, Ele é o meu escape.
Ele é o nosso escape, queridos. No momento que eu não vou enxergar, no momento que eu não estou vendo, aí eu trago para a visibilidade diária da luz que ilumina meus passos. Eu vou trazer para essa visibilidade. Foi isso que nós oramos. Senhor, nos dá visibilidade no meio daquilo que nós não enxergamos. Cada passo que eu dou na palavra, a luz que a palavra acende o meu passo. E eu vou caminhando passo a passo com o Senhor. Aleluia. Caminhe passo a passo com o Senhor. E em lugar longe você vai chegar. Você vai chegar. Decida. Visibilidade ela muda com os algoritmos e opiniões. A nossa visibilidade permanece firme, pois nós estamos fundamentados na verdade da palavra de Deus. Existem visibilidades que podem ser momentânea e ilusória, mas a nossa é eterna e gera frutos eternos. Sabe? Nós precisamos querer ser visto pelo nosso Senhor. A visibilidade que realmente importa é aquela que vem de uma vida de entrega, onde ainda que ninguém nos veja, o céu é a nossa testemunha. Ainda que ninguém veja você, o céu é a sua testemunha. O céu é a minha testemunha. Então, nesta noite, eu quero desafiar a você sair daqui nesta noite e usar toda a sua influência a ser a visibilidade de alguém no seu trabalho, na sua casa, no seu secular. Mas comece na sua casa. Seja aquela ou aquele que vai iluminar o passo de alguém que está necessitado dentro da tua casa, ou dentro lá no teu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, aonde você estiver. Que você seja a luz que vem iluminar o passo de alguém. E eu quero dizer para você, Jesus ilumina os teus passos. Jesus é o escape para o teu nevoeiro. Jesus é o escape para a tempestade, para o dia nebuloso. Jesus é aquele que está com você, ainda que você não veja, mas Ele está te conduzindo. Creia nisto. Seja a pessoa que vai trazer Jesus Cristo, a verdade, a transformação, a cura, a libertação na vida de alguém. Seja a visibilidade que edifica. Não a que destrói, a que distrai. Que nessa semana, na hora que você for passar pelas suas redes sociais, filtre. Pegue coisas que façam a diferença para a tua vida. Tem coisas muito boas. Tem proposta, tem dicas. A gente vê lá dicas de Jaguariúna, dicas de Olambra, dicas não sei. Pega essas dicas para passear, para fazer coisas diferentes. Selecione. Porque é um mundo que está sendo tão bombardeado. Mas nós estamos nos distraindo vendo coisas desnecessárias ao invés de ver as coisas certas. Vamos ser aqueles que edificam. Não vamos entrar dentro de polêmicas, não. Ah, fulano está certo, fulano está errado. Fulano está certo, fulano está errado. Ei, não entre em polêmica. Lá em Tiago está escrito, eu acredito que não sei se é no capítulo 5, mas lá em Tiago está escrito. Eu não sou boa de endereço. Eu sei o que está escrito porque eu estudei. E eu aplico para a minha vida, então eu sei que está. Lá está escrito, só há um juiz justo, só há um juiz verdadeiro, o nosso Deus.
Tudo que nós entrarmos para fazermos, darmos a nossa opinião ou falar o que nós achamos, nós estamos nos colocando no lugar do juiz. Nosso papel é orar para que venha haver transformação e edificação e que as pessoas venham usar de uma forma sobrenatural, porque esta igreja vai chegar nisso, vai usar todos os recursos que a internet pode nos dar. Senhor, nos capacita a usar, mas que nós sejamos a visibilidade que edifica, que nós nunca venhamos sair da essência, da presença do verdadeiro, o nosso Jesus. Então eu quero que você saia daqui com isso. Seja a visibilidade que edifica, o escape na vida de alguém. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero que você fique de pé. Que você coloque a mão no seu coração. Que você peça isso ao Senhor, que você venha edificar. Que você venha usar a sua exposição para conduzir as pessoas na verdade. Que você venha ser a luz que ilumina os passos de alguém através da palavra de Deus, sendo boca de Deus, falando aquilo que vai edificar. Que você não venha distrair as pessoas e nem destruir as pessoas com informações que não valem, não competem, não. Senhor, nos ajuda a ser um povo, Pai, que venha edificar outras vidas. Eu quero que você saiba que o inimigo, ele tenta laços, embaraços, ele vem querendo, às vezes, colocar coisas para que a gente venha tropeçar. Mas nesta noite eu quero que você saia daqui, tendo a ciência que você está aqui, enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui com você. E você veio buscar, e eu acredito que através de você, o Espírito Santo vai conduzir a tua casa, a tua família, aquilo que você tem buscado, necessitado. Que o Senhor venha te encher nesta hora. Que o Senhor venha trazer cura sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus sentimentos, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Ele pode até tentar nos envergonhar, mas não vai. Porque nós não estamos sozinhos. Senhor Jesus é a visibilidade que clareia os nossos passos. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, é Ele. Aquele que aquieta o mar, é o nosso Senhor Jesus. Tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o nosso Senhor. Deus que derruba as muralhas. Ele derruba as muralhas. Ele faz